Olá, você sabe o que é um processo de execução fiscal e de que forma isso pode atingir o patrimônio da sua empresa e até mesmo o seu patrimônio pessoal? Fique aqui nesse vídeo que eu vou falar exatamente sobre esse tema e eu acredito que eu vou trazer informações muito valiosas para você. Meu nome é Paulo, sou advogado, especialista em direito empresarial e em direito tributário, e este tema que eu gostaria de falar com vocês hoje é uma dúvida muito comum aqui entre os nossos clientes. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a execução fiscal nada mais é do que um processo judicial. Porém, é uma ação judicial específica do poder público. Em regra, é utilizado pela União, pelos estados e pelos municípios. Qual é a finalidade, então, desse processo da execução fiscal? Pessoal, é para cobrar tributo, seja imposto, taxa, contribuição previdenciária ou patronal, não interessa. É esse o caminho que a administração pública vai utilizar para cobrar algum tributo que esteja em atraso, que não foi pago pela sua empresa. Entendido? É essa a finalidade da execução fiscal. Mas antes da gente adentrar a esse processo e as suas especificidades, eu preciso explicar para vocês o que acontece antes da execução fiscal, ou seja, o que antecede essa fase judicial que eu acabei de explicar para vocês. Pessoal, antes da execução fiscal, a administração pública ela precisa constituir, ou seja, ela precisa formar aquele crédito que ela está dizendo que tem contra a sua empresa. Então vamos dizer, se ela tem uma cobrança de ICMS de R$100 mil, mais multa de 20, com juros, R$150 mil ali, é na fase administrativa que a administração pública é obrigada, tá, pessoal? Nesta fase administrativa, ela tem algumas obrigações e alguns requisitos que precisam ser cumpridos. E acredite, muito comum a administração pública não cumprir essas obrigações. Mas voltando, na fase administrativa, ela vai formar esse crédito, essa cobrança, tá? Ela vai, por exemplo, fazer o cálculo para chegar no valor que ela está alegando, ela vai identificar se aquela causa que gera aquele imposto, se realmente ocorreu, tá bom? Ela precisa fundamentar na lei a ocorrência dessa hipótese que gera o dever de pagar o tributo. E ela também vai identificar quem tem que pagar, ou seja, quem é o sujeito passivo daquela obrigação. Pessoal, é uma infinidade de coisas que precisam ser decididas nesta fase administrativa. E é por isso que a administração erra tanto neste momento. Então, quando finalizada a fase administrativa, é que a gente tem o crédito formado, a cobrança formada, e aí a administração pública vai fazer a cobrança judicial. Mas veja bem, nesta fase administrativa, nós temos uma infinidade de recursos favoráveis ao contribuinte, à sua empresa, para que você consiga se defender dessa cobrança. Como eu disse, a administração pública erra muito. E é muito comum, por exemplo, que essa cobrança seja ilegal ou que ela esteja sendo feita em um valor superior ao que realmente é devido. Então, pessoal, aqui cabe a defesa administrativa, que possui uma série de vantagens. Primeiro ponto, economia. Na defesa administrativa, você não tem que pagar taxa nenhuma para se defender. É só você montar a sua defesa e apresentar para a administração pública. Olha, eu não concordo com essa cobrança por conta disso. E ela é obrigada a analisar. Então, isso é muito importante. Outro fator também muito relevante nesse momento, o tempo que você ganha para o seu negócio. Pessoal, jogando baixo, tá? Um chute muito baixo. A administração leva, no mínimo, de 2 a 5 anos para julgar definitivamente o processo administrativo. Só que, assim, é muito comum também processos que durem até 10 anos. Né? A gente sabe hoje que a administração pública ela é falha em diversos sentidos e também no processo administrativo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? O tempo que o seu negócio vai ganhar enquanto a gente está discutindo essa cobrança. Tá? E não é discutir, pessoal, só por discutir. Não é dessa forma que a gente trabalha. A gente vai identificar possíveis falhas, possíveis irregularidades nesta cobrança e tentar realmente
cancelar essa cobrança. Se não for possível cancelar, a gente vai tentar diminuir para que seja pago somente o valor que é devido. Ok? Tá? Então, nisso tudo, você ganha tempo. Por que você ganha tempo? Enquanto existe um processo administrativo em curso, enquanto você apresentou uma defesa, um recurso dessa cobrança, a administração pública não pode te cobrar. Ou seja, penhora, bloqueio de contas, né? Até mesmo certidões de regularidade fiscal podem ser emitidas nesse período. Por quê? O oferecimento de uma defesa administrativa impede que a administração pública realize a cobrança administrativa ou judicial desses valores. Isso está na lei, Código Tributário Nacional. Então você está amparado nesta lei caso você apresente uma defesa administrativa. Então, se essa defesa durar 10 anos, durante 10 anos não vai ter nenhum ato de restrição contra o seu negócio, contra a sua empresa. E aqui a gente ganha tempo para você, por exemplo, se recuperar o seu negócio e quem sabe fazer frente a essa dívida. Veja, uma coisa que acontece muito, pessoal, durante a discussão administrativa é o surgimento, por exemplo, de um parcelamento especial. De anos em anos sai um parcelamento especial que possui desconto de multas, desconto de juros. Às vezes você vai pagar essa dívida com uma redução de 60%. Em 5 anos, 60 parcelas, aí sim é mais interessante você parcelar essa dívida. E isso pode acontecer durante esses 5, 6 anos que a gente está discutindo administrativamente essa cobrança. Você está entendendo como existe um universo de possibilidades para você discutir essa cobrança que hoje está aí na sua mesa? Não é só a defesa judicial. Existe um mecanismo muito relevante, muito útil para o seu negócio que precisa ser explorado. Só que, infelizmente, pessoal, não é todo e qualquer advogado que sabe disso. Você precisa de uma equipe especializada em direito empresarial e em direito tributário, que vai entender sobre essas nuances e vai estar atento a possíveis oportunidades para você diante dessa cobrança, ok? Dito isso, pessoal, a gente encerra esse ponto, né, da fase administrativa. Finalizou a fase administrativa, você não apresentou uma defesa, ou você apresentou uma defesa, mas a administração pública não concordou e manteve a cobrança, ainda assim você pode utilizar da defesa judicial. E aí você pode receber uma citação, uma intimação da execução fiscal, ou você pode se adiantar e entrar com uma ação de cancelamento desta cobrança. Veja bem, então essa aqui é a segunda etapa, a fase judicial, que também precisa ser explorada, ok? Porque a decisão do juiz, a decisão do Poder Judiciário se sobrepõe à manifestação da administração pública. Então é possível que o juiz fale, olha, eu não concordo com essa cobrança e eu vou determinar a sua anulação. E aí a cobrança ela é anulada, tá? Então, pessoal, é muito importante a gente entender, e aqui focando um pouco na execução fiscal, que também na fase judicial, quando é apresentada uma defesa, é possível que você suspenda a exigibilidade dessa cobrança. De que forma, então, você pode suspender essa exigibilidade, ou seja, impedir que a administração pública venha praticar qualquer ato de restrição contra a sua empresa? Primeiro, você pode fazer um depósito judicial do valor da cobrança, tá? E aí você não vai sofrer nenhuma restrição. Outras opções, a carta fiança ou o seguro garantia, são modalidades que você consegue garantir aquela cobrança, tá? Através do auxílio de uma instituição financeira. Ou você também pode oferecer um bem seu, da sua empresa, como garantia dessa dívida. Por exemplo, um veículo de alto valor, ou até mesmo um maquinário da sua empresa que está lá parado e que ele possui um valor e ele pode vir a garantir essa dívida. Porém, pessoal, atenção, não é simplesmente ir lá e entregar, não é lá simplesmente ir lá e depositar esse valor em juízo. É importante que seja feita uma análise, tá bom? Inclusive, para a gente entender qual que é o valor atualizado dessa dívida para você garantir ela. Senão você vai lá, faz o depósito, indica um bem como garantia, no fim não satisfaz aos requisitos da lei e você, além de perder o bem, você não impede, né, a cobrança da dívida. Por isso que você, mais uma vez, precisa do auxílio de uma equipe especializada.
Feito isso corretamente, você vai conseguir suspender a cobrança dessa dívida e o processo judicial ele vai seguir. Você vai discutir, você vai impugnar aquela cobrança, seja na sua totalidade ou seja a parte dela, caso a gente esteja diante de um caso de uma cobrança excessiva. Feito isso, pessoal, mais uma vez você ganha o quê? Você ganha tempo para o seu negócio. Você ganha tempo para se recuperar se a sua empresa estiver passando por um momento de crise. Também você ganha tempo para, mais uma vez, se surgir um programa de parcelamento especial, que prevê uma redução dos juros, da multa, talvez um parcelamento em 60 vezes, e aí você consegue, mais uma vez, resolver essa situação de forma mais tranquila e mais segura para o seu negócio. Pessoal, então, esse é o panorama central, claro que de forma muito resumida, tá? Mas caso você esteja com esse problema na sua mesa hoje, esse é o panorama que você precisa entender. É nessa situação que sua empresa está. Então, se você está passando por isso, nós aqui do Escritório Paulo Pereira Advogados somos especialistas nesse tipo de assunto, lidamos quase que diariamente com esse tipo de demanda e nós atendemos todo o território nacional. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? A gente vai te responder com todo o prazer do mundo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha ele com um colega que talvez está com esse mesmo problema no seu negócio, não sabe como resolver, não sabe como pagar essa dívida. É isso. Agradeço a sua atenção. Um abraço.